A autoaceitação acho que é a maior dificuldade por medo. E é o medo mesmo, é o medo de morrer. É, a gente vive num país, numa estrutura social em que a todo instante você está correndo risco de vida, né? Coisas simples que a gente toma certos cuidados que uma pessoa branca nunca vai compreender. Por exemplo, hoje no meu trabalho uso crachá. E aí, às vezes, eu saio na rua de crachá e eu me sinto bem andando de crachá na rua, porque quando as pessoas me olham e falam assim, pô, esse cara é um trabalhador. Às vezes, eu evito de passar no meio dos carros. Se tiver o sinal fechado aqui e eu puder passar aqui rápido, porque o sinal tá fechado, eu evito de passar no meio dos carros. E toda vez que eu faço isso, que eu passo no meio dos carros, eu tenho medo de, cara, se fosse alguém que pensa que eu vou assaltar e me dar um tiro, voltando à lógica do aumento dessa extrema-direita. Então, certos cuidados, por exemplo, você entra numa loja, num mercado, e aí você está sempre com as suas mãos à mostra, para que as pessoas vejam que você não está pegando nada. Ou numa blitz, eu sempre digo que eu ando com as roupas que eu uso hoje, a forma como eu me arrumo é para evitar riscos. Eu passo na blitz, eu tenho medo. Todas as blitz que eu vejo eu tenho medo. Eu tô tudo certo, meu carro tá certo, documento em dia, mas eu sempre tenho medo quando eu vejo a polícia. E é isso. A gente vive numa cultura do medo, da forma como se veste, da forma como fala, as mãos, a forma de impostar a voz. E é difícil demais, porque a gente vive tá numa sociedade de genocídio, né? Posso dar umas partes aí sobre o que você falou? Algumas, na verdade, porque vocês foram compondo, eu não quis interromper e tenho coisas aqui sobre o que você e o que ele falou. A primeira vez que eu fui parado de carro numa blitz, a gente se conhece há 17 anos, quem não veio o episódio aí há muito tempo, foi com você. Foi. Né? E todos conhecem essa história dentro do nosso meio, não sei se o Douglas conhece, que a gente é amigo, mas foi muito pesado, é muito pesado contar a forma como aconteceu. Meu carro era um carro antigo e tal, isso um tempão atrás, meu carro não tinha ar-condicionado. A gente estava num dia, assim, quente pra caramba, o ERJ tem aqueles calendários malucos, né, por conta de greves e tal. E aí a gente estava indo pra UERJ, assim, eu tava de camiseta regata, de boné, né, e ele de óculos escuro espelhado, sem camisa, sentado do meu lado. Eu não lembro se tu ainda tava com o pé pro alto, alguma coisa assim, enfim. Tava uma coisa bem largadona, os dois, né? Coisa de jovem. Só que foi o que você falou, tipo, a polícia identifica claramente quem provavelmente ali tá largado como jovem, como ele falou e tal, e representa um risco, e outro cara que não representa o risco. Por fim, a história. Fomos parados, primeira vez que eu fui parado, eu tinha 20 anos de idade, 19 anos de idade, eu falei, caramba, então, aquela coisa, tipo, solta o cinto, tipo, eu fui seguindo as instruções, como se fossem as instruções de eu estar sendo assaltado, e é surreal pensar nisso, tanto que eu estava sendo abordado por uma força de segurança pública. Mas voltando ao assunto, a gente foi parado, ele daquele jeito, né, de óculos, sem camisa e tal, e eu um pouco mais vestido. O policial chegou, boa tarde e tal, eu peguei já o documento, já meio mão tremendo assim, entregando pro cara. E o cara virou e falou, sai do carro, por favor. Aí ele também se organizou assim pra sair do carro, ele, só motorista. Beleza, eu com o documento na mão, documento fiquei, né? Saí, quando eu saí, o policial tinha ido mais ou menos pra quina traseira do carro, assim, pra perto da lanterna, e eu fui atrás dele, e ele virou pra mim, quando eu entreguei o documento, ele falou, tá tudo bem? Nem pegou o documento. Eu olhei assim pra cara dele, deu aqueles 2 segundos, assim, digerindo o que tava acontecendo, eu olhei pro carro e tal, o Luiz tava lá dentro, meio assim, olhando, o que tá acontecendo. Aí eu, tá, por que não estaria? Aí ele, nada não, só queria saber se tá tudo bem. Eu, e o documento? Ele, você não, tá liberado. A primeira vez que eu fui parado por uma força policial andando de carro, foi porque eu tinha uma pessoa negra que era meu amigo, que hoje em dia é meu irmão, padrinho do meu filho, cara, uma pessoa totalmente ligada à minha vida, mas que para uma pessoa que não entende esse contexto, simplesmente, não, ele não devia estar ali sentado com um cara branco e tal. Então isso pegou muito. Outra coisa que você falou sobre cabelo, eu lembro também, a gente já teve, depois de muitos anos já de amizade, isso é mais recente, fez uma aposta com os nossos alunos para arrecadação de alimentos. E aí a aposta era que se eles batessem uma determinada meta, a gente ia descolorir o cabelo. E aí eles bateram assim, papo, era 1 tonelada, bateram 6, 7. Né? Foi uma coisa surreal.
Aí ele e outros professores, negros, brancos, enfim, pensamos, pô, vamos também pagar a aposta de uma maneira um pouco mais estendida, né? Vamos fazer antes do que foi o combinado, que o combinado era no fim do ano. Papo assim, de uma semana só, já estava no final do ano. E aí eu fiz, um outro professor fez, mais um outro amigo fez também, e esse cara enrolando. Né? Ele falou, não, isso aqui né? Tipo, meio me enrolando, eu claramente percebi. Aí um belo dia eu falei com ele, cara, porra, tu não vai fazer antes não? Os caras bateram a meta, extrapolaram muito a meta e tal. Ele falou, cara, olha só, qual foi a primeira vez que você foi parado na Blitz de carro? Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, já entendi tudo que você quer dizer. Aí ele falou, então, eu já sou preto. Na época ele era solteiro, vivia andando de noite, madrugada e tal. Eu já sou preto. Eu tô solteiro, andando por aí de madrugada. Eu já sou parado o tempo todo, já tenho medo o tempo todo. Você imagina eu com o cabelo platinado, por mais estereotipado ainda, como um moleque da favela e tal, não sei o quê. Então, cara, eu não vou fazer, eu vou fazer no dia de manhã, eu vou até o evento lá dos alunos, e depois eu vou raspar a cabeça no mesmo dia. Eu não quero passar uma noite com o cabelo assim, porque eu sei que eu vou me aborrecer. E aquilo me pegou demais, né? Até porque quando é uma pessoa... o racismo é um tema que, mesmo eu sendo branco, me toca muito afetivamente e de indignação. Mas quando é com uma pessoa que está do teu lado e você, pô, teoricamente se lê como um não racista, mas você não percebe uma coisa estrutural ali... Pô, dá um nó na garganta, né? Dá uma porrada muito forte. É isso, né? E, cara, tem uma dimensão do racismo que ela é muito violenta, que ela condiciona corpos, né? Ela nos faz seguir certos caminhos, certos traços, a forma de se vestir e tal. Eu lembro quando vocês fizeram essa aposta e com os alunos e tal, eu tava lá também junto. Eu lembro desse movimento e tal. Foi a partir daí que começou a cair teu cabelo? A gente precisava chegar nisso mesmo? Eu acho que faz sentido agora. Foi, total sentido. Não, mas foi exatamente isso. Foi total sentido. Quer dizer, a genética, né? É genética, mas acontece a genética bastante. foi acelerada Cara, por água oxigenada. E a partir disso, assim, ou a partir desse movimento, tanto de violência, né? Eu lembro uma vez que eu fui parado 3 vezes pela polícia no mesmo dia, cara. 3 vezes. Na terceira vez, o meu documento tava todo, assim, bagunçado, né? E eu tava com dinheiro, o dinheiro tava dentro da carteira. Eu sempre gostei de ter uma carteira meio que aberta, assim, pra raiva da Monique. Toda vez ela reclama da minha carteira. E aí o policial pegou a carteira e tinha um dinheiro, o cara segurou o dinheiro e falou, pô, tá bagunçada a tua carteira. Falei, cara, porque é a terceira vez que estão me parando hoje. Eu terminei de dar aula às 5 horas da tarde. E são 9. Já me pararam 3 vezes. Aí o cara falou assim, pô, foda, né? Eu, pra caralho. Muito foda. E o fato de estar nesse lugar de alvo, né? Nesse lugar que, por exemplo, no seu caso, o Estado foi te proteger. Uhum. No nosso caso, o Estado não nos coloca nesse lugar de proteção, muito pelo contrário, né? O corpo a ser eliminado.